Vamos olhar agora as matrilinhagens. Toda vez que a gente vai olhar as matrilinhagens do lado feminino, a coisa fica bastante mais interessante. E da mesma maneira que nós podíamos classificar pelas etiquetas a região geográfica do cromossomo Y, nós podemos identificar pelas etiquetas de DNA os DNAs mitocondriais de várias regiões do mundo, da África subsaariana, da Europa, dos ameríndios e do norte da África. Próximo. E agora, quando nós olhamos 247 brasileiros brancos autoclassificados, o DNA mitocondrial, o que a gente observa? Que, mais ou menos, 33% deles tinham DNA mitocondrial ameríndio, 28% tinham DNA mitocondrial africano e 39% europeu. Em outras palavras, 61% dos brasileiros brancos têm linhagens maternas que não são europeias, que são ou ameríndias ou africanas. E vocês poderiam questionar a amostragem do estudo. Será que a amostragem é pequena? E, então, o que nos deixou bastante satisfeitos foi ver que os resultados regionais batiam exatamente com a história que nós esperávamos daquela região. Próximo, por favor. Então, aqui você vê que no norte nós temos predominância da raiz das matrilinhagens ameríndias, como você esperaria. No nordeste, predominância das matrilinhagens africanas, como você esperaria. Próximo. No sudeste, no sul, você tem uma predominância das linhagens europeias, exatamente como você esperaria pela história de imigração europeia para o sul. Então, vocês veem que o estudo reflete muito bem aquilo que é esperado. E em Minas Gerais, bem, Minas Gerais, próximo, os 3 percentagens são praticamente idênticas, o que mostra que os mineiros são geneticamente predeterminados para ficar em cima do muro. Próximo, por favor. Muito bem. Então, só para vocês terem uma ideia de quão precisa é o mapeamento que pode ser feito, eu não sei se vocês estavam lembrados que em Minas Gerais, mais ou menos 30 e poucos % das linhagens eram europeias. No sul do Brasil, 66% eram europeias. Então, se nós formos estudar São Paulo, o que você espera encontrar? Algum número que seja entre 33% e 66%, próximo. E aqui um estudo mais recente nosso, de 242 indivíduos da cidade de São Paulo, você encontra 54%. Em outras palavras, você pode praticamente mapear o Brasil usando a percentagem de DNA mitocondrial das 3 raízes. Próximo. E, na verdade, nós fizemos um exercício que é muito interessante. O que nós pegamos? Nós pegamos, quando foi feito, e eu vou mostrar mais tarde um pouco esses dados, o primeiro censo brasileiro foi feito em 1872, pelo IBGE. Não era IBGE na época, era alguma coisa, não sei o nome. E eles calcularam em cada região do Brasil, em cada estado, o número de brancos e o número de negros. E se agora nós fizermos um gráfico da percentagem, aqui nós tiramos logaritmo só para conseguir uma curva, uma reta, ao invés de uma curva, tiramos o logaritmo aqui e fizemos essa fração, próximo, você observa uma linha praticamente reta, ou seja, a percentagem de DNA mitocondrial das 3 raízes, hoje, comparado com os dados do censo de 1872. Em outras palavras, a história daqueles lugares, do ponto de vista mitocondrial, já estava estabelecida há mais de 130 anos atrás. O eixo horizontal é a fração negros-brancos no censo de 1872. Está lá em cima. E o coeficiente de correlação é bastante elevado e significativo. Próximo, por favor. Então, a história brasileira é de que realmente existem 3 raízes. Existe uma raiz europeia, uma raiz ameríndia e uma raiz africana. Mas essas 3 raízes são sexualmente assimétricas.
Existe um fluxo gênico direcional, no sentido de que a contribuição europeia é principalmente através dos homens, e a contribuição ameríndia e africana é principalmente através das mulheres, que bate exatamente com a história do Brasil, como nós conhecemos. É uma história muito interessante, mas não deixa de ser uma história triste, porque é uma história de exploração sexual e de exploração social. Próximo, por favor. Para tentar, então, confirmar esses resultados, nós, aqui devia ser a terceira raiz, não a segunda, só pela ordem, não pela... que é a África, próximo, nós fizemos um estudo semelhante agora em 120 indivíduos autodenominados como pretos, usando a terminologia do IBGE, e nós estudamos os mesmos DNA mitocondrial e cromossomo Y. Agora, deixa eu recapitular com vocês. O que nós tínhamos mostrado antes é de que o Y era muito monótono e que o DNA mitocondrial era variado. Próximo. Agora, quando a gente estuda esse grupo de São Paulo, o que a gente observa? Que 85% dos DNAs mitocondriais são da África subsaariana. E, em segundo lugar, vem os ameríndios, 12%. Apenas 3% das linhagens mitocondriais de pretos de São Paulo são europeias. Então, você tem uma maior uniformidade do ponto de vista mitocondrial, aonde você tinha diversidade. Agora, você tinha monotonia do ponto de vista do cromossomo Y, próximo. E agora, quando nós olhamos o cromossomo Y dos indivíduos autodenominados como pretos de São Paulo, a gente observa que 48% deles são da África subsaariana, mas que 52% não são. E o que esse estudo, então, mostra é o reverso da medalha do que nós tínhamos encontrado com os brancos brasileiros. Exatamente uma contribuição maior europeia através dos homens e uma contribuição maior das mulheres, das mulheres através da África. Próximo, por favor. Esse processo é um pouquinho demorado, né? E, então, isso foi o que nós encontramos em São Paulo, 85% de DNA mitocondrial africano e 48%. E o que é muito importante nesse tipo de estudo, e que a gente sempre tem feito, é replicar os estudos. Então, junto com a professora Maria Cátia Bortolini, de Porto Alegre, nós fizemos o mesmo estudo no Rio de Janeiro, onde, em vez de 85 e 48, nós encontramos 90 e 56, e em Porto Alegre, onde encontramos 79 e 36, e vocês veem que os dados são bastante semelhantes, e se confirmam. Próximo, por favor. O que mostra que não era nenhum viés da amostra que nós usamos. Então, esses estudos mostram claramente a assimetria e do processo de formação do brasileiro. Próximo, por favor. Muito bem. Já que nós tínhamos linhagens mitocondriais africanas, será que nós poderíamos tentar usar essas linhagens para determinar qual a origem dos pretos brasileiros na África, originalmente, de qual região da África que tinham vindo? Nós sabemos, e eu já falei antes, que 3 regiões contribuíram para o Brasil. A África Central, principalmente através do Porto do Rio de Janeiro, a África Ocidental, principalmente através do Porto de Salvador, e a região de Moçambique. Próximo, por favor. E agora, quando a gente olha os dados históricos, baseados em manifestos de carga dos navios negreiros, você observa que a maior parte veio da África Central. Mas isso vai depender muito da época que você estuda. Próximo. E, na verdade, o registro histórico, ele é bastante falho nessa parte.